Bom, pessoal, vou estar falando com vocês agora um pouco sobre as instalações de silos, né? Onde o nosso grupo é composto pelo Elias, o Felipe Alessi, a Maria Eduarda Nascimento. Bom, vou falar para vocês aí um pouco sobre a introdução do silo. O que são os silos, né? Bom, os silos eles são instalações rurais ou industriais, né? Com finalidade básica de armazenar a granel, produto sólido, granular ou pluviométrico, possibilitando assim um mínimo de influência do meio externo com o ambiente de estocagem, ali com mantendo o objetivo de não alterar suas características físicas, químicas, biológicas do produto, né? Durante esse período de armazenagem. Ou seja, o silo ele é basicamente aquele onde você vai conseguir armazenar a sua produção, tentando proteger ali com diferentes micro-organismos, diferentes características físicas ali, químicas, que podem interferir diretamente na sua produção, assim, reduzindo a qualidade do seu produto com determinadas características. Exemplo, onde você consegue tirar sua determinada cultura que está na lavoura e armazenar ela com mais segurança, que a sua cultura implantada ainda na lavoura, ela sofre mais riscos a determinadas causas, como por chuvas, e entre outras características, onde esse armazenamento dela, citando o silo, um exemplo, ela estará, como se, posso dizer, mais seguras ali contra esses micro-organismos. O seu risco de perder ela é muito menor do que se deixar essa cultura na lavoura, porque dentro dos seus armazéns, dentro dos seus silos, você vai seguir umas características mais rigorosas, para que você não ocorra com essa perca. Um exemplo delas que é muito frequentes assim acontecer é acabar perdendo um pouco de qualidade ali, perdendo um pouco a sua característica de produção devido a alguns agentes causais. Pode gerar fungos ali dentro desses armazenamentos, mas isso com base em altas temperaturas e uma umidade muito elevada, onde vai favorecer o desenvolvimento desse determinado micro-organismo. Bom, a construção de silos, ela é basicamente ali para fazer o que garante, né, o seu armazenamento adequado da safra, tanto a ração fermentada e destinada para alimentação do rebanho, no caso a silagem. Também é um processo muito utilizado ali dentro de confinamentos, dentro de propriedades que trabalham com pecuária, onde eles fazem o processo da colheita ali do milho, né, faz a silagem, e eles armazenam essa silagem para que ela dure por um determinado período maior, assim, posso dizer, né, onde muitas vezes eles colocam também, faz ali um buraco no chão, um tipo de armazém, um tipo de trincheira, como vai ser citado posteriormente, e eles depositam esse local, assim também lógico, colocando as características ali de fácil acesso, tanto para descarregar quanto para carregar esse produto quando precisar. E também, como falei anteriormente, né, ele garante ali um armazenamento adequado da sua safra ou do seu grão que estava implantado anteriormente em determinado talhão. Bom, ali ele tem como característica também que pode ser utilizado guardar sementes de grãos, né, e da alimentação dos animais de maneira correta, garante a durabilidade do produto e a rentabilidade do produtor. Ou seja, esse produto, esse determinada cultura, esse grão que é guardado dentro do armazém, ele possibilita com que o produtor ele consiga ter um tempo maior para vender seu produto, assim visando um lucro maior no futuro. Ou seja, ele consegue, com a organização, ver o momento ideal para ele vender e conseguir gerar ali um lucro maior em cima desse produto que está armazenado. Mas para que isso ocorra, voltando a citar, eles têm que estar basicamente com todas as suas características ideais, todas as condições ideais para que ele consiga fazer um armazenamento muito eficaz. Bom, qual seria as funções dos silos? Otimização, né, para a comercialização da colheita, que garante a lucratividade da empresa agrícola e continuidade do negócio. Bom, assim como eu falei anteriormente, ele consegue fazer com que o produtor tenha um tempo maior ali, com a sua cultura protegida ali dentro do seu armazém, assim ele consegue visar o ponto ideal, o momento certo, para fazer a comercialização desse produto, ou seja, a venda desse produto e entregar em determinado local, com maior segurança e maior qualidade do seu produto que está ali armazenado.
ele mantém a qualidade do produto armazenado, permitindo que seja vendido durante o ano todo. E são fáceis de carregar e descarregar. Ou seja, quando você vai fazer esse processo, você tem que visar muito bem essa questão de facilitar o processo e a logística ali, tanto do carregamento quanto do descarregamento. O armazenamento de forragem ele é destinado para alimentação de rebanhos, né, como mencionei anteriormente, muito utilizado também algumas vezes em confinamentos, em outras propriedades que têm atividades pecuaristas, também são muito utilizadas. O armazenamento de biomassa, protegendo da chuva, calor excessivo e da umidade do solo. Nesse caso, o silo precisa ser ventilado e fácil de drenar, ou seja, com altas temperaturas e um alto teor de umidade, o que ele favorece? Ele favorece ali a produção de micro-organismos, onde pode gerar ali tanto fungos como bactérias, onde vai estar prejudicando a sua cultura que está ali dentro, o seu grão ou o seu determinado produto que está armazenado ali, assim fazendo com que a qualidade do seu produto se perca. Bom, agora dá para falar também um pouco sobre os aspectos, né, gerais ali para a implantação das instalações rurais, onde ele é basicamente o planejamento das suas construções rurais e deve obedecer um cronograma de implantação, como a localização da morada da sede, morada do caseiro, aviário, galpão, estábulo, pasto, horta, pomar e etc. Nas propriedades rurais, uma das primeiras providências a ser tomada após a confirmação da sua demarcação topográfica será as construções de cerco. Ou seja, dentro da sua propriedade, quando você vai fazer a implantação, quando você vai fazer a instalação desses determinados silos, você tem que tomar alguns cuidados ali de onde vai ser implantado, a logística dentro da sua propriedade, se vai ficar viável, se não vai ficar meio fora de mão, assim falando, né? Esse processo na hora que você for fazer essa questão da armazenagem, tanto a armazenagem quanto posteriormente ali o carregamento ou descarregamento dentro desse armazém. Bom, agora falar um pouco aí sobre as classificações, né, dos silos, onde as construções dos silos para grão exigem os cálculos estruturais precisos para garantir a resistência e a durabilidade. O maior comum são os elevados, mas também pode ser subterrâneos, estruturas precisam ser revestidas que garante que a umidade não estrague a safra. Ou seja, quando você vai fazer a instalação desses silos, você precisa ter muita atenção, tanto na hora de escolha de materiais, na realização dessas estruturas, quanto o seu terreno, quanto as relações topográficas da sua área, assim se avisando as maiores características para que você consiga fazer essa construção, essa demarcação, com a maior eficiência, assim visando uma maior segurança e uma maior qualidade do seu armazenamento da sua cultura, para que não gere essa perca futuramente. Assim como foi falado anteriormente, né, ele é revestido ali que garante que a umidade não estrague sua safra, ou seja, visando novamente que não é bom, que apresenta essas características de umidade, para que não ocorram micro-organismos, assim prejudicando a sua cultura que está sendo armazenada. Bom, já o silo são usados ali para armazenamento de forragem, né, que pode ser tanto cilindros quanto os poligonais. São usados ali para armazenamento de grãos, pode ter formatos variados. Já em casos ali que são subterrâneos, no entanto, pode ser seção circular ou até mesmo trapezial. Já as funções e os alicerces. Bom, em terrenos firmes, os alicerces eles devem ter pelo menos 2 metros de profundidade, né, e não há necessidade de preparar o terreno para a construção. A sapata deve ser de concreto armado, né, e espessura mínima de 30. Ou seja, isso, como citamos aí terrenos firmes, onde a gente apresenta terrenos aí com características mais argilosas, ele apresenta esses critérios aí que tem que ser levado em consideração, pelo menos 2 metros de profundidade, não precisa preparar o terreno, né? E a sapata deve ser de concreto armado, espessura mínimo 30. Já quando o seu solo tem características ali mais arenosas, há necessidade de que faça estaquear a construção, né? Assim chamado, e nesse caso essas estacas elas têm que ser ou de concreto ou de madeira tratada. Por que de madeira tratada? Visando ali o ataque tanto de cupins, bactérias, fungos e entre outros. Sabendo que fazer essa construção, esse material com
não sendo tratado, ele fica ali suscetível ao ataque de determinadas pragas ou determinadas doenças, assim chamadas, né, que pode estar gerando ali, que faça com que deteriore esse material. Ou seja, essas características, se elas for deteriorada, faz com que o seu nível, a sua qualidade da sua construção reduz. Assim, pode provocar danos futuramente, onde pode chegar a agravar uma circunstância muito grande. Bom, as partes essenciais dos silos, né? São os pisos, que é a cava, né? Onde ali, basicamente, o piso ele deve ser de concreto, liso, impermeável. Além disso, ele deve facilitar o escoamento da água quando for manejado lá dentro, tanto da água da chuva e da lavagem, né? Ele exige uma inclinação mínima de 15 graus, onde vai facilitar que essa água seja depositada em um determinado local, assim facilitando o seu escoamento e a sua retirada lá de dentro. A cava, o que a cava faz? A cava ela garante a estabilidade, né? Por isso é muito importante tanto a observação da construção dos silos para grãos. O fundo da cava não deve ficar mais de 2 metros abaixo do nível do terreno, né? Para não dificultar a remoção da semente dos grãos. Ou seja, ela exige esse processo ali que ela deve ficar, no caso, ela não deve ficar a mais de 2 metros para facilitar o seu trabalho ali dentro, facilitar o seu manejo. Bom, a impermeabilização, assim como citado anteriormente, né, as paredes internas e externas e o piso, cavas, eles devem ser impermeabilizados para evitar que chuvas ou vento estraguem os grãos. Bom, então volto a reforçar um ponto muito importante, que deve ocorrer esse processo de impermeabilização durante a sua construção, durante a sua obra, nesses determinados armazéns, para que não ocorra o processo de infiltração em determinado momento, para que não ocorra esse acúmulo de umidade, esse acúmulo de água dentro de seus armazéns, assim fazendo com que o seu grão, o seu produto que esteja armazenado ali, ele perca a qualidade devido a esses fatores. Já o terreno, ele também deve ser permeabilizado antes do início da construção, para que não causa infiltração e entre outros processos que podem vir gerar algumas consequências futuramente. Os silos internos, eles devem receber também um tratamento, né, em ambas faces. Nesse caso, as paredes devem ser revestidas com areia, cimento e permeabilizante. Assim, fazendo uma parede mais espessa, uma parede mais rigorosa, apresentando as características de maior segurança e assim fazendo com que ocorra ali uma construção de excelente qualidade dentro do seu armazém, que o seu produto vai estar ali bem armazenado e com ótimas características. As paredes de alvenaria elas devem ser construídas com 2 tijolos, né, de espessura na parte inferior, reduzindo para o tijolo de meio curvo. A parte superior deve ter um tijolo de espessura, e esses tijolos devem ser assentados com argamassa, cimento e areia. Isso faz com que apresente uma maior característica, uma maior resistência ali na parede, e que ela consiga suportar determinadas características ali com fatores adversos. Já na construção de silos para grão, no caso ali de alvenaria mista, o alicerce ele deve ter espessura meio tijolo e o restante da construção deve ter espessura de um tijolo. O projeto de concreto armado ele deve exibir superfícies ali que varia de 7 a mais ou menos a 15 centímetros. Os silos de madeiras também, eles devem ser superfícies revestidas, né, por estuque, tela metálica ou tarugos, que é ideal para eles sejam duplas. Os silos metálicos podem ser montados com pequenas chapas, né? No caso, pequenas não, né? Chapas simples. Bom, as estruturas e os reforços. Outro ponto muito importante que deve ser observado dentro ali do seu projeto antes da execução, né? Antes da realização da construção dos seus armazéns, da construção dos seus silos, onde na construção de silos para grãos de alvenaria, a fundação deve ser de tijolos e concreto. No projeto de alvenaria mista, a estrutura deve ser reforçada por pilares simples e concreto armado. Bom, esse ponto também é muito importante, né, onde ele vai fazer basicamente a base ali do seu armazém, onde ele vai estar com maior segurança, sua maior resistência ali do seu armazém, toda a sua base vai ser
em cima desses pilares, dessas cintas, né, onde tem que ser bem reforçados, porque se um desses materiais não for de ótima qualidade, não apresentar certas resistências com ótimas características, esses materiais podem prejudicar futuramente, ou até mesmo, dependendo das situações mais graves, ocorrer ali um desabamento. Já em construções de madeiras ou de chapas, né, de metal, ele deve exibir cintas metálicas que são ajustadas ali com parafusos especiais, onde nos silos de madeira, né, a cinta pode ser substituída por pares de tirante ajustado com parafusos, porcas e também arruela. Esse processo também é um fator muito importante ali, né, que ele vai ocorrer essa trava, ocorrer essa questão maior de segurança ali do seu processo de armazenagem. Bom, a escolha do tipo do silo. De maneira geral, podemos se apontar 5 tipos, né, que pode ser realizado esse tipo de silo, esse processo onde vai ser armazenado sua determinada cultura, onde vai ser armazenado seu determinado produto que você está cultivando. Tem o modo trincheira, encosta, superfície, cisterna e aero. Esse que apresenta na foto, ele é basicamente ali um modo trincheira, né, onde são muito utilizados tanto com pecuária, mas ali para tratos de animais, né? Já a escolha ideal para cada propriedade depende muito, onde as condições econômicas ali do criador, as condições econômicas das propriedades tem que levar muito em consideração, onde você tem que ver o que sua área suporta, ou seja, o que você necessita do seu armazém, sua maior capacidade, para você conseguir construir um armazém de excelente qualidade, onde vai suprir as suas necessidades, que não basta você ter uma área reduzida e você quer construir um silo, um armazém gigante. Ou, caso contrário, você ter uma área grande e seu armazém ou seu silo que você vai fazer a realização da construção, ele não suprir as necessidades necessárias. Uma facilidade tanto no carregamento quanto no descarregamento, porque, como falamos anteriormente, como ele apresenta características, ele possibilita que você consiga vender esse produto posteriormente, assim, visando um lucro maior, assim falando, né? Uma hora você vai ter que fazer esse processo de carregamento ou de descarregamento, para você fazer com que esse produto seja comercializado. Então, tem que ter essa facilidade ali, essa logística, tanto no processo de carregamento quanto no descarregamento. Facilidade de compactação, né, para a expulsão do ar, mão de obra necessária, que é muito importante também, condições de fechamento e vedação, e a valorização da propriedade, né, que, lógico, com um armazém, com esses silos, essa valorização aí, ela é um pouco maior. Bom, agora dá para a gente falar também um pouco sobre o silo trincheiras, né, onde é uma construção permanente, benfeitoria, né? Ela é feita uma vala no chão, onde se deposita a silagem. Como falei anteriormente, né? É muito utilizado em fazendas, em propriedades que apresentam ali um índice de pecuária muito grande, e eles fazem essa coleta tanto de silagem e deposita nessas trincheiras, onde esses revestimentos laterais nessa foto, onde pode estar sendo observados, eles são feitos de alvenaria, né? Só que tem um porém, essa depredação é muito mais rápida, ou seja, com o passar do tempo, elas vão se desgastando, elas podem ir quebrando, e assim vai ter que ser uma maior mão de obra, assim falando, vai ter que gastar um pouco mais com uniforme, entre outros fatores. Quando revestidas com alvenaria ou tijolo em espelho, reduzem o acentuamento das paredes. As paredes laterais podem ser revestidas tanto com concreto, placa de concreto, bloco de concreto, ou até mesmo o solo cimento. Bom, os silos industriais, né? Os silos industriais, a instalação de silos industriais é um processo efetuado com finalidade, né, de proporcionar armazenamento de vários tipos de produtos. As suas proporções de tamanho variam de acordo com a intenção de estocagem, a qual o silo vai ser aplicado, né? Essas dimensões devem ser parecidas com as relações de reserva, né, com a intenção de oferecer facilidades no momento de carregar e descarregar. Assim como falado anteriormente, na hora de fazer essa execução, tanto do projeto, quanto colocar esse projeto
em ação da construção desse armazém, desse silo, são vários fatores que tem que ser levado em consideração. Esse silo, esse armazém, ele vai suprir sua necessidade que você vai estar cultivando, que você vai estar produzindo, esse determinado produto vai conseguir ser armazenado ali dentro. Outro ponto também, ele consegue facilitar o seu processo ali, tanto de venda, sua logística maior, uma organização maior ali, para que você consiga fazer esse produto fique muito bem armazenado e ele não perca a sua determinada qualidade ali dentro. E ele tem que apresentar um processo de logística muito grande, né? Assim, para facilitar a logística na hora do seu transporte. Aí tem os aspectos, né, ali das instalações de silos industriais, que são materiais de aço inox, aço de carbono, um aspecto final, né, ali efetuado com procedimentos higienizadores, a fim de aplicar cuidados sanitários aos componentes estocados. As instalações dos silos industriais podem ser implantação de acessórios ou acesso, como plataformas de guarda-roupas para colocar ferramentas, escadas do tipo caracol ou marinheiro. Bom, é um fator importante também, onde você tem que fazer todo esse processo de higienização, todo esse processo ali de aplicar cuidados sanitários para que você não consiga, para que você evite determinadas percas ali por esses fatores, tanto desse processo de higienização, quanto os cuidados sanitários, para que você não perca qualidade ali no seu produto. Bom, pessoal, sabemos agora que os silos, eles são muito importantes, os silos, os armazéns são muito importantes ali dentro das propriedades, onde ele consegue manter seu produto guardado ali por um tempo maior, consegue facilitar a organização do produtor ou da empresa, assim, na hora tanto da venda desse produto, consegue segurar maior, buscando um mercado melhor ali, para ter um retorno, um lucro maior na hora da venda desse produto, assim, também levando todos os cuidados e considerações que tem que ter com eles. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.